princípio de Arquimedes, no qual o trabalho foi baseado, diz que todo corpo imerso em um fluido sofre ação de uma força contrária, o empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Por essa razão, o material aparenta ser mais leve dentro da água do que quando está fora dela. Com base nos conhecimentos teóricos, calculou-se o empuxo que estava agindo sobre o corpo isoladamente. O experimento tem por objetivo demonstrar, através da prática, o que foi explicitado em aula, bem como comprovar, através de cálculos, a veracidade e a aplicação do conteúdo em análise. Determinar o peso do prisma reto informado pelo professor utilizando o princípio de Arquimedes e, posteriormente, verificar a coerência do resultado fazendo a medição no dinamômetro. Determinar quantas peças identificadas pelo professor são necessárias adicionar sobre o prisma identificado pelo professor, para que o prisma, já em equilíbrio, afunde mais x centímetros. Realizar a verificação posicionando as peças sobre o bloco e observar o afundamento. A escolha dos materiais, bem como as atividades a serem realizadas, foram definidas pela orientadora da aula prática. Em seguida, iniciou-se o experimento prático. Inicialmente, foram determinadas as dimensões do prisma circular, o qual foi necessário fazer uma média, pois a base superior possuía diâmetro diferente da base inferior. Logo, o cálculo utilizado foi diâmetro 1 mais diâmetro 2 dividido por 2. Na sequência, mede-se a altura total do prisma. Em um recipiente é colocado água, sem ser necessário saber a quantidade de líquido inserido para calcular o peso do prisma. Verifica-se a altura do prisma submersa no líquido. Geralmente, há uma diferença de altura de um lado para o outro, portanto, é necessário fazer a média novamente, utilizando altura 1 mais altura 2 dividida por 2. Com os dados obtidos, diâmetro e altura submersa, calcula-se o peso do prisma através da fórmula empuxo é igual ao peso do corpo. Como o prisma não possuía apoio para pendurar o dinamômetro, o peso do prisma foi verificado na balança. As 4 arruelas também foram pesadas na balança, para poder realizar o segundo experimento, sendo utilizada uma média entre o peso dela, pois havia uma variação entre cada uma. Para o segundo experimento, a orientadora sugeriu que o prisma afundasse mais 0,50 centímetros. No primeiro experimento, foi descoberto o peso do prisma, o qual será necessário utilizar para completar o segundo experimento. Utilizando a fórmula empuxo é igual ao peso do prisma mais o peso da arruela, é possível descobrir qual o peso necessário para afundar a altura informada. Por fim, compara-se o peso encontrado com o peso da arruela para saber quantas arruelas serão necessárias. Pode-se perceber que houve uma pequena diferença entre os dados coletados e os resultados obtidos. Isso ocorre porque não foram utilizados dados precisos, bem como a variação da temperatura da água, temperatura ambiente e a aceleração da gravidade influenciam na prática. O peso do prisma obtido por via de cálculos foi 65,96 gramas. E o peso obtido na balança foi 63,72 gramas. Sendo assim,
uma diferença de 2,24 gramas. Conclui-se que o experimento prático evidencia e mostra com clareza aquilo que é realizado na parte teórica, que são os cálculos, fazendo-nos relacionar o conteúdo dado em aula e a prática, mostrando também a importância do princípio de Arquimedes na prática.